com todos, amém? Amém. Essa colaboração dos irmãos, para quem me conhece, eu prego muito baixo. Hoje eu vou gritar. Eu estou enxergando, talvez os irmãos não vão enxergar a Bíblia. Hoje a palavra está na carta aos Hebreus, capítulo de número 4, verso do 12 ao 13. Hebreus 4, do 12 ao 13. Na minha versão diz assim: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medula, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele que devemos prestar contas. Só até aqui, glorifica o nome do Senhor, queridos. Aleluia. Amados, eu vou falar de algo na igreja que deve... Pode se aceitar, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou falar para a igreja de algo que deve ser buscado, algo que nos últimos tempos deve ser buscado pela igreja, que é o discernimento de espírito. Discernimento esses, queridos, que muitos acham que é discernir quando é Deus, discernir quando é o diabo, mas esquecem de discernir quando é a alma a falar. E o que é o mais difícil, porque o diabo, queridos, quando você está em Cristo e fala em nome de Jesus, sai, ele sai. Mas quando é a alma, ela não sai, porque ela está dentro de você. Alma que tem pensamentos, alma que tem desejos, alma que grita dia e noite dizendo eu quero, me alimenta e me satisfaz. E o único que barra a alma se chama Espírito Santo de Deus. Esse é o único que barra os desejos da alma, que muitas vezes esses desejos não estão no centro da vontade de Deus. E hoje a palavra está nos dizendo que ela é a única, como uma faca, que ela divide o ser humano entre aquilo que é da alma e aquilo que é do espírito, aquilo quando Deus fala e aquilo quando a nossa carne fala. O que acontece, queridos, muitas vezes hoje na igreja não tem se buscado esse discernimento espiritual. Tem se buscado de uma forma errada se alimentar a alma, alimentar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós desejamos, os nossos anseios, mas não perguntamos para Deus, Espírito Santo de Deus, é isso que eu preciso, é isso que eu desejo, é isso que eu necessito. E hoje na igreja tem acontecido assim. Para ter o discernimento do Espírito é necessário conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a única, queridos, que vai te direcionar, te nortear o caminho que você deve seguir. Ela é a única que alimenta o teu espírito para que ele venha se sobrepujar sobre a tua alma e dizer, aqui não faça isso, você vai cair, não se alimente disso, é para o inferno que você vai. A única pessoa que vai nos guiar é o Espírito Santo de Deus. E a igreja diz, glória a Deus. E não é a alma. E o que tem acontecido, amados irmãos, é que a alma tem norteado a vida de muitos crentes. A alma que é dotada de sentimentos, emoções e desejos da carne tem norteado a vida de muitos cristãos. E o que acontece, queridos? Quando nós não buscamos se aprofundar na palavra, ter discernimento de Deus e buscar de Deus o reino e a direção das nossas vidas, somos levados ao fracasso. Toda vez que nós buscamos ser levados, como a bispa comentou, deixa a vida me levar, como ela usou de um exemplo, é assim como nós levamos na alma. Quando nós somos guiados pela alma, deixa a vida nos levar. E o Espírito Santo ali está calado, pois você não está ouvindo a voz do Espírito, você está ouvindo a voz da sua alma. É a voz da sua alma que está te levando. E nessa noite o Senhor fala para o mês de fevereiro: ouça a minha voz. Escutar a minha voz. É a hora de ser guiado pelo Senhor. Muitos, queridos, e é assim quando a gente chega na igreja, tem muitos crentes que querem a resposta por angústia, por situações que estão passando, pelas necessidades, mas esquecem daquele que pode fazer todas as coisas. E o Senhor fala aqui: alimenta-se da minha palavra. Você quer ter resposta através da minha palavra. Você
eis que te digo, e eu digo para a igreja, não é Deus. Que muitas vezes, querido, nós não buscamos discernimento, pois nossa alma dentro de nós está gritando tanto por uma resposta, que quando ouvimos uma palavra de bênção, na hora a gente pega e fala, não é Deus, vai fazer, vai acontecer. Ei, e Deus fala o quê? Testificai, se o Espírito que está ali é eu. Discernimento espiritual, querido. Amém. Muitas vezes se agarramos em coisas que nós ouvimos que não é para nós. Muitas vezes nós ouvimos uma palavra e tomamos posse daquilo porque nossa alma deseja aquela resposta. Nós queremos aquela resposta. Nós não queremos a resposta de Deus. Muitas vezes é isso que ocorre. Nós desejamos a nossa resposta. Mas nós entramos na igreja querendo aquela resposta. Poucos aqui, queridos, vieram por amor. E eu digo que eu não vim por amor, eu vim pela dor. Deus teve que tratar em muitas áreas para eu estar na casa dele. Eu glorifico ele, pois hoje eu busco ele para este amor. Mas, queridos, nós, muitos daqui, entram pela dor, precisando de uma resposta de Deus. E Deus nos ensina que desde o princípio nós devemos se alimentar da palavra dele. Pois, queridos, ele fala na palavra dele que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. E como Deus nesses últimos tempos tem mudado, tem hora que Deus fala uma coisa, tem hora que Deus fala outra. Deus não muda. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Que o véu foi rasgado. Quando Deus fala que o véu foi rasgado, ele diz, eu e você temos intimidade para ouvir a voz de Deus. Porém, para ouvir a voz de Deus, temos que conhecer a palavra de Deus. Como vamos saber quem é este Deus a qual servimos, se não paramos um segundo para conhecer a palavra dele? Queridos, quer bênção, quer resposta de Deus, conheça esse Deus. Querido, muitas vezes, querido, pode vir pessoas a falar com você, pode se ouvir coisas, e você naquele momento vai se alegrar, só que vai passar um tempo, você vai se entristecer, pois aquela promessa não aconteceu. E eu te digo, não foi Deus. Porque nós não buscamos o discernimento espiritual para saber quando é Deus. Quando você começa a conhecer a palavra, você sabe que Ele é fiel. Você sabe que Ele é justo. Você sabe que aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Você sabe que o propósito maior do Senhor é com a tua salvação. Quando Ele fala que você e tua casa vai servir o Senhor. Ele sim fala que você vai comer o melhor dessa terra. Ele fala, mas é uma caminhada com Cristo e não é o propósito de Deus, a satisfação da tua carne. O que Deus quer a princípio, querido, é transformar o povo dele, para que o povo cristão venha se herdar com ele a salvação eterna. Deus também tem propósito de nos alegrar, sim, ele fala, mas nada que venha nos tirar do propósito da salvação dele. E hoje, querido, muitos cristãos não estão firmados na rocha que é Cristo, estão firmados, querido, nas promessas que foram feitas, não estão firmados no Salvador, pois aquele que é firmado no Salvador conhece quem serve. Como é que nós vamos andar, seguir uma pessoa se não conhecemos? Por isso que a Bíblia fala do testemunho, como é importante o testemunho cristão. Você só vai seguir uma pessoa se ela dá um testemunho cristão. E como é que nós vamos servir a Deus, seguir ao Senhor se não conhecemos Ele? Se não sabemos a voz dEle, se não sabemos como é Deus falando. E hoje, queridos, o nosso pior mal não é o diabo, pois ele sai no nome de Jesus. É a nossa alma que grita, é a nossa alma que quer os desejos, que quer satisfazer a nossa carne, queridos. E Deus não está nisso. Deus está na nossa transformação. Ele chama o povo dele para uma intimidade maior, porque ele tem visto o povo dele sofrendo, frustrado, derrotado, não crendo mais nas promessas, porque muitas das promessas não foi ele que falou, querido. O crente que ele é firme na rocha, querido, ele pode ouvir palavra de cajado, ele pode ouvir palavra de bênção, ele está glorificando o Senhor. O pai é aquele que educa o seu filho. E Deus é diferente, ele nos educa, ele nos corrige, ele nos ensina, ele nos caminha para a salvação. E aqui eu falo, eu como pastor, a bispa,
Nós temos o condão, querido. Nós temos a nossa finalidade única é ensinar vocês ao caminho que é a salvação. Crente nenhum não pode estar firmado no homem porque vai cair. É verdade. Todo crente que está firmado no homem cai. E Deus permite que muitas vezes vocês se decepcionam conosco, pois vocês esperam em nós algo que nós não temos e quem tem é Deus. Nós devemos dar um bom testemunho, nós devemos ensinar o caminho de você, mas a nossa oração só é respondida se Deus estiver nesse propósito. Se Deus estiver nesse propósito, Ele responde a nossa oração. Eu quero dizer para vocês, querido, crente nenhum não pode estar firmado em oração de pastor, é firmado na palavra. Glória a Deus! Crente é firmado na palavra, porque vai vir momentos de luta, vai vir momentos de tribulação, e o crente tem que estar firmado na palavra. Amém! Querido, numa luta que você passar, você não tem que correr, eu vou ligar para a pista, eu vou vir na oração aqui no final do culto e vou aqui orar. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você tenha plena certeza que Ele te resgatou, Ele te salvou, Ele te trouxe para esse caminho, e Ele que vai mudar a tua história. Nossa função, querido, como pastores, é trazer um alimento para vocês, para que vocês venham conhecer quem é o Salvador de vocês, em quem vocês devem confiar. O homem pode mudar, querido, mas Deus não muda. O homem pode te decepcionar, mas Deus não muda. Aquilo que Ele prometeu para você pode passar, querido, tempos, mas vai se cumprir. Eu creio. E hoje o povo de Deus tem se desfalecido nesse sentido, pois não está crendo mais nas promessas. Está se passando o tempo e não está crendo. Por que não está crendo? Porque está confiando na voz do homem e não busca na palavra este discernimento, a saber que Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre, eternamente. Amém. Deus que não muda, querido. Não foi eu que salvei vocês, foi o Espírito Santo que trabalhou na vida de cada um que está aqui para a salvação eterna. Isso que nós devemos entender, querido. Não dá mais para a igreja estar firmada, por exemplo, em profecia. Você tem que ser firmado na palavra de Deus. Não tem que estar mais firmado. Ah não, mas se eu vim aqui eu tenho que vir. Muitas vezes ele não escuta o louvor e Deus já falou. Muitas vezes ele não escuta a palavra e Deus já respondeu. Mas ele está aqui na fila na oração. E Deus muitas vezes não está, queridos. Esse que é o problema. Nós, queridos, temos que ensinar para você a verdade. Muitas vezes nós oramos por você sim, porque tem momentos que Deus direciona a hora para aquela vida. Mas isso não pode ser o teu alicerce, a tua rocha. A tua rocha é o Senhor. A tua rocha é a palavra. Sabe naquele momento que você chega no teu quarto ali, naquela dificuldade, naquela situação, não tem pastor, não tem presbítero, não tem bispo, não tem ninguém. Só tem o Espírito Santo de Deus. E como você vai saber se Deus está falando contigo? É através da palavra de Deus. Muitos têm pecado por falta de discernimento. Discernimento espiritual. Aí muitas vezes condena a igreja, sai da igreja. Por quê? Porque não tem entendimento da palavra, nunca se firmou. Querido, a carne milita contra o espírito. Essa outra é assim. Por isso que a palavra fala que a faca ela vem e divide. Por que está falando que divide? Para que você venha entender quando é tua alma falar e quando é o Espírito Santo te direcionar. Como eu disse, queridos, o véu ele foi rasgado. Não é exclusividade dos pastores ouvir a voz de Deus. Jesus estava falando que todos podem ouvir a voz do Senhor. Mas como é que nós vamos ouvir se nem conhecemos Ele? E nessa noite o Senhor está falando para o mês de fevereiro. Já logo no começo do ano. Primeiro ele falou o quê? O crente tem que ser firmado aonde? Na rocha. E a rocha é Cristo. Glória a Deus. Vamos firmar na rocha. Aleluia, aleluia. Como vamos firmar na rocha? É através da palavra de Deus. Nós vamos conhecer quem é esse Deus e se firmar na rocha, para que Deus possa fazer a grande obra que Ele tem na minha vida e tem na tua vida. Amém. O segredo espiritual é esse, querido. Conhecer esse Deus. E o que o Deus busca dele? O que Ele busca de vocês? Que vocês venham conhecer Ele. É simples, é muito simples. Mas é difícil, pastor. Mas é uma luta cada dia, querido. Você vem para o culto, você tem que ouvir a palavra. Você está sendo lavado pela palavra. Você está sendo transformado pela palavra. Você na sua casa, não é? Ah, não, mas agora eu tenho que ler 2 textos. Não, começa.
Começa. A Bíblia é composta de versículos, capítulos e livros. Começa com um versículo e pede para o Senhor falar, porque Ele fala que a palavra dele, ela se renova a cada dia. Amém. Se você começar a ler a palavra dele, você vai testificar que é Deus falando contigo. Muitas vezes, queridos, isso é muito sério. Aqui eu creio que tem homens e mulheres de Deus, mas muitas vezes, amados, tem bocas que falam que é de Deus e não é do Senhor. Verdade. E como é que nós vamos entender quando é Deus falando conosco? É através da palavra. Ele quer de você essa transformação, mas é necessário a leitura da palavra. É necessário mesmo que essa faca, que a palavra, cortar mesmo a tua carne. Os desejos, fica para lá, agora eu quero ouvir a voz de Deus. Deus, e eu creio que Ele vai cumprir. Amém. É o discernimento, para que nós não venhamos ser enganados, para que nós não venhamos ficar frustrados, para que nós não venhamos se decepcionar. É o discernimento espiritual que temos que buscar, queridos. Nós muitas vezes podemos te decepcionar. Tantas pessoas, muitas vezes a gente não dá uma atenção. Tem irmãos, queridos, que se você não dá uma paz ao Senhor, Ele se magoou. Você é tão pouco, querido. Deus te salvou, querido. Deus te deu uma promessa, querido. Deus tem promessas para a tua vida. E Ele só quer uma coisa hoje: que você venha ter intimidade com Ele. É isso. Jamais nós, pastores aqui, podemos monopolizar. Ah, não, para você ter a Deus, você tem que vir através dos pastores. Jamais, Deus nunca falou isso. O véu foi rasgado. Glória a Deus. O véu foi rasgado. Declara, igreja: o véu foi rasgado. Aleluia. Rasgado, queridos. Ele quer falar com você. Glória, Ele está esperando você falar com Ele. E como você vai falar com Ele? Lendo a palavra de Deus. Amém. Vivendo esse Deus a cada dia. Eu não sei quantos aqui já tiveram experiência no momento de aflição, no momento de luta, que abrir a Bíblia e parece que Deus na boca dele está falando com você, dando a resposta para você, trazendo aquela paz, trazendo aquele sossego, trazendo aquele quebrantamento, aquela agitação da alma. É Deus falando, mas só vive aquele que busca conhecer a Deus através da sua palavra. É isso, querido. Que a igreja não venha mais se firmar naquilo, na voz do homem, não venha se firmar na profecia, não venha se firmar na revelação. Deus usa, mas é uma partícula de Deus. Deus quer muito mais de você, que você conheça a esse Deus a qual você serve. Ele mostra assim, completar tudo aquilo que está na palavra dele, pois a herança não é para servo, a herança é para filho. Então o filho não conhece o pai. O filho, ele conhece o pai. E o pai, ele conhece o filho. E a herança é para aquele que é filho. Quem? Todos são servos, mas poucos são filhos. Os filhos verdadeiramente são aqueles que conhecem o pai. E hoje Deus está falando o quê? Eu quero ser um pai. Eu quero que vocês sejam filhos. Eu quero ter uma intimidade com vocês, tamanha tal, que jamais vocês vão se decepcionar. Vai ter luta? Vai, mas eu estou com vocês. Amém. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, pois não conhecemos o Deus a qual nós servimos. Aleluia. Ele está falando, sempre Ele falou: estou contigo. Eu estou contigo. Mas só para aquele que conhece a Deus, só para aquele que serve a Deus, só para aquele que vive com Deus, não vive mais pela alma, não vive pelo desejo da carne, mas é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus, Ele deixou esse Consolador para mim e para você. E Ele fala para despertar. Ei, a palavra de Deus é isso, é para dividir mesmo. A alma não vai ter mais vez na tua vida. Os desejos da alma não vão tomar conta do meu ser. Ah, eu não consigo, eu não tenho força. Ei, o Espírito Santo está em você. Amém. O Espírito Santo está em você. E essa aqui é a espada que vai fazer com que você venha viver uma nova vida com Ele. É isso, queridos. Não tem segredo, não tem mágica. É mesmo conhecer a este Deus. E Ele vai fazer a grande obra. Essa
palavra que eu tenho para o mês de fevereiro é discernimento espiritual. Amém. É buscar mesmo esse Deus. É se firmar nesta rocha, para que nós possamos falar: Pai, eu sou teu filho. Pai, eu preciso da tua ajuda. Pai, eu preciso da tua resposta. E com certeza, querido, Ele vai te responder. Aleluia, Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Essa palavra está afirmando no coração de vocês. Que venha mesmo, querido, brotar esse desejo de conhecer esse Deus. Que Ele só pede uma coisa: ser conhecido e ser amado. É isso que Deus pede de nós. Que Ele venha ser conhecido no coração de cada um de vocês. Que Ele venha ser amado. E como filhos, vocês venham ter uma aliança eterna com o Senhor. Amém? Amém. Vocês entenderam que Deus falou no mês de fevereiro? Amém! Vocês entenderam que Deus falou no mês de fevereiro? O que Deus falou mesmo? O véu branco! Discernimento espiritual. Amém! Por isso que há muito homens e mulheres frustrados, igreja. Porque não busca ter discernimento na palavra de Deus. Verdade. Se nós não tivermos discernimento na palavra de Deus, iremos ficar frustrados mesmo. Porque sempre estamos esperando o homem ou a mulher, o que vai falar, o que a bispa vai falar, o que a bispa vai profetizar, o que é isso, o que é aquilo outro. Não acontecendo, o pau cai na casa de quem? A bispa é profeta do inferno. É a profeta. É a profeta. Para a glória de Deus Pai, eu tenho muita responsabilidade ao abrir minha boca. Por isso que até aqui o Senhor tem estado conosco. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Porque tem homens e mulheres compromissados com a palavra de Deus. Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém. Eu quero que vocês entendam como Deus frisou muito hoje sobre a profecia. E quando Deus fala através da profecia, eu quero que vocês entendam no nome do Senhor Jesus, que Moisés, quando o Senhor preparou ele, quando o Senhor tirou ele do meio dos egípcios para poder preparar ele, quando ele voltou, foi num piscar de olho que o milagre aconteceu? Não. Sim ou não, igreja? Não. Abraão, quando Deus fez a promessa do filho para ele, aconteceu assim de um ano para o outro, igreja? Não. Então vocês deixem de ser cara de peroba e enfrenta a esperar. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus, Ele cumpre com a palavra dele. Mas nós também temos que ser o Joãozinho do passo certo. Porque Abraão, ele continuou esperando pela promessa do Senhor. Abraão não saiu do propósito de Deus. Não saia do propósito de Deus. Não saia do querer de Deus. Fica firme no querer, no agir de Deus, que você vai viver o milagre. Deus quer nos ensinar dentro da palavra dele. Tem princípios, tem propósito de Deus. Mas muitas das vezes, não, Senhor, eu vou dar uma ciscadinha na terra dos filisteus, que é um mundão aí preparado aí para aquele que não quer saber de esperar no Senhor. E nessa ciscadinha você cai e não volta mais. Você acaba morrendo por lá. Ou você que voltou, em nome do Senhor Jesus, não vamos ajustar as vestes. Vamos se ajustar com o Senhor no nome de Jesus. E vai declarar que aquilo, ou o Egito, mais a Babilônia, eu não quero mais na minha vida. Senhor. Amém. O que eu quero, Pai, é viver e esperar a tua promessa. Amém. Amém. Amém ou não amém? Amém. 22 anos servindo ao Senhor pela pura graça e misericórdia. Amém. O Senhor, assim que eu cheguei na igreja, o Senhor fez uma promessa a mim, que ia me dar uma casa, que eu ia ter paz nessa casa, que eu ia viver a vida assim, tranquila. E eu disse amém, Senhor.
Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Ele foi passando, foi passando. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Para a glória de Deus, dia 20 de dezembro, que foi dezembro que se passou, se completou 4 anos que eu estou na nova casa. Amém! Na casa que Deus que me deu. Na casa que Deus revelou. Na casa que Deus assim me ordenou que fosse até ela. Quando eu cheguei lá, o Senhor disse: esta é a tua casa. Amém! Eu disse para Deus: não tá, Deus, e agora? Como tu compra a casa em dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Eu disse: aquieta que eu já preparei tudo. Chega eu na casa da irmã Simone do Arnaldo. Cheguei lá e quando cheguei na casa dela, ela disse assim: a senhora está tão abatidinha, o que está acontecendo? Jesus me deu uma casa, mas não tem dinheiro. E agora como que eu faço? Não, isso não é problema algum. Eu falei: ah, não, vou te apresentar uma pessoa que trabalha na caixa e ele vai te ajudar. Para a glória de Deus, irmãos. Esse homem foi muito bênção em minha vida. Amém! Muito bênção. Ela me apresentou essa vida. Ele sempre me conheceu, eu também conhecia ele. Ele tinha 2 ele tinha, não, ele tem, coitado, que está vivo. Glória a Deus, aleluia. Ele viva muito e ajuda muita gente a conquistar a casa. Ajudou a Rosângela também, né, Rô? Cadê a Rô? Não, Ali. foi a Maria. Foi a Maria. Não, mas o primeiro apartamento foi ele. Ah, pera, alto lá. Depois ajudou a irmã Adriana também. E foi ajudando. Deus operou de uma tal forma através da vida desse homem que ele olhou para mim a primeira vez que ele me viu. A irmã Simone deu o endereço da minha casa para ele, da antiga casa, ele foi até lá. Ele foi conversar comigo. Ele foi dizer os papéis que o banco precisava, que o banco exigia. Eu falei para ele assim: não, só Jesus na causa, porque eu não tenho nada disso que você está me pedindo. Eu tenho só o RG e o CPF, tá bom? Ele falou: vamos dar um jeito. E aí, quando ele chegou em minha casa, ele olhou bem para mim, olhou bem para o pastor Pedro e disse assim: é questão de honra para mim aprovar o teu crédito. Eu falei: é Deus puro. Amém! É Deus puro na minha vida. Então Deus tudo preparou, igreja. Por quê? Porque havia uma promessa de Deus. É verdade. Amém ou amém? Amém! Havia uma promessa de Deus. Foi Deus que me prometeu. Quando Deus nos promete, Ele se convida de todas as coisas. Amém! Ele vai abrir mar, Ele vai abrir o céu, Ele vai abrir terra, Ele vai abrir... em nome do Senhor Jesus. Quem está esperando a promessa aqui de Deus? Amém! Quem está esperando a promessa de Deus? Amém! Senhor! Eu acredito! Que o mar vai abrir! Ao meu favor! Em nome de Jesus! Amém, igreja? Amém! Glória ao Senhor! Intimidade com Deus. O pastor Rodrigo frisou muito sobre o véu. O véu se rasgou. O véu que separava já não separava. Nós temos livre acesso ao Senhor, mas não dá para estar no livre acesso com o Senhor de qualquer forma, de qualquer maneira. O mesmo Deus que agiu no Velho Testamento, a qual o sacerdote, quando entrava na presença do Senhor, se pelo menos as vestes dele tivessem manchado com o sangue do cordeiro, cheio de mácula, cheio de mancha, nem ele já saía de lá, já saía só a cordinha, que só puxava a cordinha. Deus não mudou. Muitas vezes você fala assim: eu tenho orado, Deus não tem me respondido. Não entra na presença de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Sempre quando entrar na presença de Deus, declara: Senhor, eu sou pecador, tenho pecado contra ti e contra o teu Espírito Santo. Me perdoa, Senhor querido, pelas minhas fraquezas, a qual eu reconheço no nome do Senhor Jesus, e te peço, Senhor, perdão e me dá mais uma chance. Me dá uma chance de poder entrar na tua presença, Senhor querido, e poder falar contigo, Pai, e aguardar a resposta do Senhor. Amém. Quando nós entramos na presença do Senhor para clamarmos a Ele, é certo que Deus não vai responder da mesma forma de imediatamente. Não, se fosse assim, não precisava estar Moisés no Monte Sinai e ficar lá 40 noites e 40 dias. Não precisava, mas ele estava ali exatamente esperando Deus responder o que era
eu vou me prostrar diante da Aparecida, eu vou me prostrar diante dos pés do homem, da mulher, mas alguma coisa tem que acontecer. Ei, não faça nada de bezerro de ouro, não faça, não idolatra nada, porque Deus, Ele é o Deus que vai te responder. E Ele não precisa de imagem, Ele não precisa que você se prostre diante de dinheiro, diante de valores, para que Deus responda. Fica quieto no teu lugar, faz o que Deus está te falando. O véu se rasgou, Ele ouve o teu clamor e Ele te dará a vitória. Para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo, você só tem que apenas acreditar. O véu se rasgou, eu tenho livre acesso ao Senhor. O Senhor falou para mim acreditar na promessa, aquilo que a palavra dele está falando, direcionado a homens e mulheres de Deus com compromisso. Que se assim não fosse, igreja, nós nem estaríamos aqui, porque Deus não ia permitir nós abrirmos a nossa boca em vão, falar o nome dele em vão. Nós ainda continuamos com temor e tremor a Deus, de reverência à palavra dele, no nome do Senhor Jesus, e crendo que o milagre dele está batendo na porta. Amém, igreja? Eu quero pedir que você, sentado como está, sem tumulto, mas você vai ficar em silêncio agora. Eu quero pedir o Ilinha que vem tocar aqui o violão em nome de Jesus. E você vai clamar o Senhor. Você vai fazer exatamente o que o Senhor falou aqui. Entra na presença do Senhor. O véu se rasgou, amém, igreja? O véu se rasgou. Você vai conversar com Deus durante esses 12 dias. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus se expressar o que Ele quer na tua vida. E quando Deus falar para você, sobe, você sobe. Quando Deus disser para você, desce, você desce. Quando Deus mandar você ficar sentado, fica sentado. Mas quando Deus falar para você que é para baixar, que é para andar, então comece a andar na direção do Senhor. Você pode todas as coisas, porque é Ele que vai te fortalecer, como tem nos fortalecido até o dia de hoje. Aleluia, Deus. Então feche teus olhos agora com fé, com muita fé, e você vai clamar ao Senhor. Papai, diante que o véu se rasgou, eu entro na tua presença, mas entra pedindo perdão, igreja. Entra com humildade no teu coração. Entra dizendo: papai, eu preciso de ti. Eu preciso da Maiê. Eu preciso da tua graça. Eu preciso
precisamos decidir no nosso espírito. Poder de decisão. Eu estou vendo o piano, estou vendo o copo. Mas quem decide pegar esse copo sou eu. É verdade. Eu decido. Eu decido. Então eu decido acreditar nas promessas de Deus e viver ela para a glória de Deus, Pai. Amém ou não amém? Amém. Quem quer viver as promessas de Deus aqui? Amém. Dê glória a Deus aí. Aleluia, Deus. Então amanhã, igreja, nesta mesma pegada, com luz ou sem luz, nós vamos estar aqui. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Hoje Deus testou as nossas fés, mas também o Senhor deu uma palhinha sobre isso. Nós somos o foco de luz aqui, amém? Amém. Você olhar para o teu irmão, você consegue ver o rostinho dele. Olha o rosto do seu irmão. Eu estou vendo todos vocês. E agora é Deus. Glória a Deus. Todos vocês estão vendo. Por quê? Porque há em nós, nós declara assim, igreja, há em nós a luz do Espírito Santo. Que habita em mim. Amém, igreja? Amém. Então, no nome do Senhor Jesus, amanhã nós iremos para o terceiro passo para a glória de Deus, representando o mês de fevereiro, março, em nome do Senhor Jesus. Todos esses dias, para a glória de Deus, vai ser um ministro diferente. Então, quero que você faça anotações. Faz as anotações no nome do Senhor Jesus. Em dezembro, você vai chegar lá, vai olhar e falar assim: poxa, Deus falou comigo nesta palavra e se cumpriu para a glória de Deus. Amém? No mês de janeiro, nós vamos fazer uma pesca para os 12 meses. Amém ou amém? Amém. No mês de janeiro, nós estamos em janeiro, fazendo uma pesca para todos os meses, em nome de Jesus. Mas para isso você precisa